falando de leite materno para as mães de TI. A gente vai falar um pouco agora sobre a importância do leite materno e conhecer o valor que isso existe tanto para a mãe quanto para o bebê internado, né? Porque a gente sabe que muita mãe leva muito em consideração e tem muito sonho, muito objetivo e se empenha bastante em amamentar. E o bebê também a gente percebe já pelas muitas leituras, pelas muitas conversas com todos os profissionais, como é importante para o bebê esse leite. A gente tem então a conclusão que a gente tem para passar é que o leite materno, a amamentação, o peito, a retirada de leite, isso é o padrão ouro de relacionamento entre mãe e bebê. O leite materno não é um alimento, o leite materno é todo um complexo de um monte de coisa que vai do colo ao vínculo, à maternidade, à imunização, à alimentação, ao crescimento, ao desenvolvimento, ao alimento, né? É todo um processo que ocorre ali durante a oferta do leite da mãe para o bebê, não só através da amamentação, mas também através da retirada, e por isso que aqui na UTI a gente valoriza bastante esse projeto, e a gente está fazendo esse vídeo justamente para servir de informação para as diversas famílias atendidas aqui na UTI neonatal, da importância desse leite para o bebê, né? A gente sabe que ele é a primeira vacina que o bebê passa a receber. Por que a primeira vacina? Porque é uma proteção que esse bebê, ainda nos primeiros dias, ainda com dificuldade muitas vezes de contato pessoal com a mãe, ele recebe e ele passa, de alguma maneira, a viver protegido dos processos pelos quais a mãe já passou, através da experiência materna transmitida ao bebê através do leite materno, determinado grupo de infecções, principalmente infecções respiratórias, infecções do tubo digestivo, são protegidas, né? São protetoras desse bebê, que vai estar menos propício, menos propenso a receber esse tipo de infecção, que não deixa de ser uma ameaça num bebê que está numa unidade de terapia intensiva, num bebê que está distante da mãe, etc. e tal. Então, esse leite materno que a mãe retira ou oferece através da mama, ele funciona então como a primeira vacina desse bebê. E quem pode dar essa vacina? A mãe que tira o leite. Então, a importância da gente conhecer já esse primeiro aspecto do leite materno é saber que ele contém um elemento que somente a mãe do bebê consegue oferecer a ele. Interessante a gente saber que cada vez que o bebê abocanha o peito de uma mãe, cada vez que ele coloca a boca dele no formato da mama da mãe e coloca a língua para frente e deixa a língua encurvada como um caninho, esse bebê se prepara para falar adequadamente daqui a alguns anos, dizer as palavras de maneira correta, porque ele treinou toda a boquinha dele para a formação de palavras que vem do ar que sai lá de dentro do pulmão e passa pela boca com as suas estruturas, língua, bochecha e etc. E ele consegue, através do leite materno, manter os elementos que vão formar as palavras de uma forma bastante harmônica, bastante equilibrada, como se estivesse calibrado para que sejam formadas as palavras de maneira adequada. Então, um bebê que mama no peito, ele tem riscos de ter defeito de formação de palavras menos acentuados, e isso é uma vantagem que a gente às vezes nem percebe de tantas vantagens que o leite materno tem para a gente, né? Da mesma maneira, um negócio que os dentistas chamam de oclusão dentária, é um dente ficar em cima do outro dente, um dente não ficar para frente, um dente não ficar para trás.
um dente não ficar do lado, uma boca não ficar torta. Então, quando o dente de cima encosta no dente de baixo, quando a gente fecha a boca, esse processo é chamado oclusão dentária, que é o fechamento da boca com a serra dos dentes. E isso, o leite materno ou a amamentação facilita bastante nos bebês e é um processo que tem que ser levado em conta, né? Da mesma maneira, oferecer o leite materno ao bebê, o bebê que bebe, que toma o leite materno, seja através da sucção, seja através de uma sondinha, seja através da distância do leite que a mãe deixa na UTI, ele é capaz de promover o crescimento adequado dele. E o que é o crescimento de uma criança? É o ganho de massa. É um bebê que tem 1,2 kg, chegar a 1,3 kg, chegar a 1,6 kg. É um bebê que tem 2,5 kg, chegar aos 3. É a possibilidade que o bebê tem nos 3 a 4 primeiros meses de vida dobrar o peso, e isso se chama crescimento, né? Aumento dos ossos, dos músculos, né? De todo o corpinho do bebê. Mas também é necessário que esse bebê se desenvolva, porque não adianta você ter 4 quilos e não saber sustentar a cabeça, não ter um tônus muscular, uma forcinha no músculo. E o leite materno contém elementos que facilitam o desenvolvimento desse bebê. Agora, são elementos do leite materno recentemente descobertos que a ciência não consegue imitar numa mamadeira, numa fórmula. Por isso que mesmo sem perceber e sem esses estudos, grande maioria das mães que têm seus bebês na UTI querem dar o peito para eles porque elas percebem que tem alguma coisa no seu leite que vai ser muito bom. E uma dessas coisas são os fatores de desenvolvimento desses bebês. Ou seja, o que é o desenvolvimento? É o coração bater forte, é o pulmão respirar direito, é o intestino captar o alimento, né? É os músculos funcionarem adequadamente. Então, a gente chama de crescimento o aumento do tamanho, e a gente chama de desenvolvimento, é o bebê funcionar da maneira certa. Aí sim, um bebê que cresce e funciona bem. É um bebê que tem muita capacidade e viabilidade nesse planeta. Inclusive, o desenvolvimento do cérebro dentro do leite materno tem elementos que ajudam ao desenvolvimento cerebral. Isso significa boas notas daqui a 10 anos. Olha, a gente está falando de um recém-nascido daqui a 10 anos, tirando boas notas em matemática. Não que o leite materno contenha boas notas em matemática, mas ele contém elementos que vai alimentar o cérebro, e esse cérebro vai ter capacidade de aprendizado, né? Então, a facilidade que certas pessoas têm para aprender determinadas práticas, determinados comportamentos, dependem de uma estrutura no seu cérebro. É como um carro, ele depende de um bom motor para andar bem. Então, o corpo também precisa de um cérebro bem alimentado para que pense bem, para que raciocine bem, para que funcione bem. E é o funcionamento do cérebro é chamado desenvolvimento cerebral. E é esse cérebro que funciona bem, é um cérebro que tem muito mais chance de aprendizados técnicos e práticos, sejam escolares ou da vida diária, com muito mais facilidade do que cérebros que não foram naturalmente alimentados. E a esse processo todo a gente chama de vínculo. E o vínculo é a ligação entre a mãe e do bebê. Isso é extremamente importante para cada mamãe que está ouvindo essa conversa e para cada bebê que é pegado no colo, que é colocado no peito, que é ajeitado, que é acariciado, que é vinculado a essa mãe. Essa mãe passa a ter uma tonalidade para esse bebê que nenhuma outra mulher, nenhuma outra pessoa vai conseguir ter.
Por isso a gente chama de aleitamento materno, aquele aleitamento que vai gerar um vínculo ou uma união, uma costura para sempre entre aquele bebê e aquela mãe, com resultados fantásticos, tanto para a mãe que pega e que oferece a mama, quanto o bebê que no colo dela, ou mesmo longe dela, mas recebendo o estímulo do leite, ele se vincula a ela de maneira biológica e de maneira física, né? E isso é muito importante, né? O ambiente familiar que o leite materno passa para o bebê também está ligado a uma série de situações, porque a mãe que vive no ambiente familiar dela específico, vamos imaginar duas mães, uma que mora no interior e outra que mora no meio da cidade, ela vive em ambientes familiares diferentes. E o leite materno é uma cola desses ambientes que a gente passa para o bebê. Então, quando você sai lá da sua cidade ou lá do seu distrito e vem cá para a UTI, ou quando você sai daqui do centro e chega na UTI e alimenta teu bebê, você está transferindo também para esse bebê, sem você perceber, informações que ele vai usar na imunologia dele, nas células dele, ligado ao seu ambiente familiar, né? Então é como se você mostrasse para o bebê um pedacinho do mundo no qual ele vai viver quando sair dali. Então é muito importante que ele receba essa informação, porque ele vai estar recebendo a informação do ambiente dele. Não me adianta daqui saber como funciona a vida lá na Europa ou lá na Índia. Eu preciso saber aqui na minha cidade como funciona a vida aqui. Que ônibus eu tenho que pegar aqui? Aonde eu posso comprar uma maçã? Aqui. Agora, lá na China, lá nos Estados Unidos, essa informação não vai me valer de nada. Então, o leite materno também traz informações específicas do ambiente familiar para ser oferecida a esse bebê. E cada bebê recebe orientação da sua família. Por isso que a gente diz que o seu filho é o que você come. Você se alimenta de muita fruta, seu filho está recebendo através do seu leite informações do paladar dessa fruta, porque se você mora na beira do rio e sua casa consome muito peixe, teu bebê ele vai estar habituado a gostar mais daquele paladar do que o meu bebê que mora no meio da cidade ou mora dentro de uma fazenda e que a gente come muita carne ou come muita fruta, ou seja, o nosso hábito alimentar a gente acaba passando para o nosso bebê através do leite materno, e isso é muito importante, né? Porque o leite materno é feito sob medida, é um alfaiate que costura um vestido, que costura uma camisa, especialmente para o dono usar. O leite materno é chamado leite materno porque a mãe produz sob medida para o filho. E é esse leite sob medida que faz com que ele seja exatamente aquilo que o bebê esteja precisando. A natureza já projeta a tua necessidade e já organiza a constituição de um alimento exatamente na proporção do que você vai precisar. E uma coisa interessante é que muitas mães às vezes não entendem, mas é fácil da gente explicar, é que esse alimento é inesgotável. Além dele ser inesgotável, ele não esgota, ele não acaba com a mãe não se exaure, a mãe não se extenua, ela não gasta as forças dela amamentando um bebê. Eu estou exausta, né? Não em si, o leite não rouba a energia da mãe para passar para o bebê. E ele é uma fonte inesgotável, porque cada vez que você está tirando leite, cada vez que você está oferecendo leite para o seu filho, você está
produzindo leite. A gente vai ter em outras conversas nossas entender por que muitas vezes esse leite é difícil de sair, por que muitas vezes a gente tem algumas dificuldades, e a gente vai conversar sobre isso em outras conversas. Mais importante é saber aqui agora que o leite materno não se esgota, é uma fonte que se renova a cada momento, e lá vai ela, sempre se renovando. Por isso que é um alimento essencial. Essencial porque nada substitui o leite materno. Ah, mas se eu não tiver podendo... Sim, ele vai usar uma fórmula. O bebê vai usar um leite em pó, vai usar um leite fabricado. Mas, é claro, porque a alimentação dele é fundamental, mas essencial, que não substitui, com a qualidade do leite materno, a ciência tenta, mas dificilmente ela vai conseguir um elemento tão rico e tão cheio de boas estruturas, de forma que consiga se comparar ao leite materno. Leite materno, a gente sabe que nos primeiros dias, e aí a gente precisa entender também isso, nos primeiros dias ele sai uma gotinha branca, uma gotinha clara, que as pessoas chamam de aguinha, que outros dizem que não é leite, é só o colostro, mas é o leite da infância do leite. É como o teu bebezinho, ele é um bebezinho, mas ele é gente. Né? Ele não é adulto, ele não sabe ler e escrever, ele não casou ainda, mas ele é gente, ele só tem 3 dias de vida, ele só tem 1,3 kg, mas é um ser humano completo, perfeito, íntegro, só tem esse pezinho. O colostro, da mesma maneira, é um leitezinho do início dos dias, ele sai em pequena quantidade, ele sai aos pouquinhos, ele tem uma coloração diferente, depois ele vai clareando, e aí após a segunda semana, né, ele se torna o leite maduro, o leite que vai durar até enquanto o bebê mamar, e até enquanto você retirar. E a gente às vezes fica preocupado porque está saindo muito pouquinho. Gente, o tamanho de uma cerejinha bem pequenininha é o tamanho do estômago do bebê no primeiro dia. Então, 3 dias já é um tamanho de uma noz, com 1 semana de um pêssegozinho e com 1 mês do tamanho de um ovinho. Então, você vê que o bebê no primeiro dia só cabe 5 ml, 7 ml de leite dentro da barriguinha dele. Então, a gente não tem por que esperar que eu produza 100 ml no primeiro dia, se meu bebê só pode aguentar 5 ml, 7 ml de leite. Então, tudo tem a ver com a proporção do aumento do tamanho do bebê. Você vê que a natureza, ela provoca a criação do leite à medida da capacidade de aceitação da criança, né? Que coisa bacana. E esse leite está em constante mutação, ele nunca é o mesmo, ele não é o mesmo no começo da mamada, ele não é o mesmo no meio, ele não é o mesmo no fim, ele não é o mesmo com 3 dias, ele não é o mesmo com 10 dias, ele não é o mesmo com 2 meses, ele não é o mesmo com 15 minutos, ele não é o mesmo com 30 minutos, ele não é o mesmo de um bebê de 1,2 kg, ele não é o mesmo de um bebê de 3,6 kg. Então a gente chama de leite materno, mas na verdade são muitos alimentos em um só, e ele vai mudando de acordo com o que ele consegue fazer de melhor. É como se eu fosse um funcionário que batesse máquina, fotografasse, varresse, cozinhasse, lavasse, costurasse, consertasse, e eu vou fazer o que a casa estiver precisando. O leite materno é esse funcionário que ele vai se adaptando às necessidades de cada instante da sua historinha, tá? E bem no iniciozinho, quando você começa a dar leite, ele é clarinho, e lá para o final da mamada, no final da retirada, ele vai ficando bastante mais gorduroso. Por isso que é importante, e a gente vai conversar sobre isso também no decorrer das nossas conversas, é importante que esse leite tenha uma
que a gente retire o leite todo do peito, né? Consiga retirar ele até o fim para tirar aquele leite gorduroso, forte, amarelado, né? É claro que o neném não gosta, faz cara feia quando diz que o peito da minha mãe, o leite é fraco. Ele fica bravo, fica bem chateado. Por isso que a gente diz que não existe leite fraco. Existe muita gente dando palpite que não tem nada a ver. As pessoas gostam muito de dar palpite, gostam muito de fazer comentário, mas vamos deixar para aprender as coisas aqui no nosso grupo, vamos deixar para aprender as coisas com os nossos profissionais, para que a gente não caia em qualquer conversa, porque é necessário, para amamentar, obedecer algumas regras que a gente vai conversar sobre elas a partir do tempo. E a gente está pronto aqui para ir respondendo as dúvidas de todo mundo. O mais importante é saber que o bebê que recebe esse leite que você está se empenhando tanto para produzir, que você está se empenhando tanto para aprender, é um bebê que tem a força. Então, a UTI Neonatal Nicolau Albano deseja a você que a gente consiga levar a termo esses nossos interesses e conta com a nossa equipe. Seja bem-vindo à nossa unidade.